Sejam todos bem-vindos a mais um projeto Artifacts. Hoje iremos criar um machado de porte médio, ideal para ser usado com uma ou com duas mãos. Eu busco em meio às ferragens um machado antigo que havia sido remodelado há muito tempo. E escolho entre os caibros de madeira uma peça de mogno, com o tamanho ideal para este machado. O mogno é uma madeira excelente, de altíssima resistência, durabilidade e beleza. Possui uma densidade muito alta, o que lhe garante um acabamento incrível. Porém, por ser uma madeira muito forte e resistente, a sua modelagem se torna bem difícil. E como essa é uma peça bem grossa, para facilitar o corte eu tive que fazer furações no formato do corte, para não forçar demais a máquina e facilitar as curvas do corte. Depois de pronta toda a furação, começo o corte da madeira com uma tico-tico, usando uma lâmina longa, com um serrilhado amplo para que não aqueça demais a madeira e queime a lâmina, deixando-a sem fio. Antes de continuar, não esqueça de curtir e compartilhar o vídeo, pois isso me ajuda muito. Comente o vídeo para que eu possa saber o que você gostou e o que posso melhorar. Nessa parte do projeto é hora de começar a modelagem bruta do cabo. Para isso eu uso um disco de desbaste, facilmente encontrado em lojas de ferramentas. Ele é semelhante a uma lima grossa, e a potência de giro da lixadeira torna fácil a modelagem, mesmo em uma madeira de alta dureza como essa. Esta modelagem tem que ser feita com muito cuidado, pois este tipo de disco tem um alto poder de desbaste, e pode facilmente acabar afundando além do que deveria, ou tirando partes da madeira. Então, é um processo que deve ser feito de forma lenta e cuidadosa. Com respeito à escolha do formato do machado, eu pesquisei vários modelos e selecionei as partes que mais gostei até chegar ao formato que estou aplicando neste cabo. Não sou um lenhador profissional, mas em minhas pesquisas notei que é muito importante que o machado tenha uma leve curvatura para frente, pois isso proporciona que o movimento durante o uso fique mais confortável. Reduz também a repercussão do impacto no usuário e reduz a chance de a madeira se partir com os impactos constantes. Isso não quer dizer que se você fizer um machado com o cabo reto não vai funcionar, ou que ele vá se partir na primeira vez que for usado. Só quer dizer que o formato curvado é comprovadamente mais funcional e efetivo em seu uso. Tenho que confessar que algo que tive bastante dificuldade em fazer foi o encaixe do olhal, a parte no topo do cabo, que vai dentro do machado. Provavelmente para artesãos mais experientes em confeccionar machados, deve ser uma tarefa bem mais fácil. Mas nem tive coragem de manter no vídeo essa etapa do processo, porque foi realmente difícil e o resultado foi desastroso. Mas no fim, acabou dando certo. Garanto que o próximo projeto com este tipo de encaixe já estarei mais treinado. E poderei postar o processo para ajudar quem quiser aprender. Após a modelagem bruta do cabo, é hora de iniciar a modelagem fina e os acabamentos. Fiz todo esse processo usando uma lixa de velcro presa à furadeira de bancada. Eu gosto de usar essa máquina para lixar, pois como ela é fixa, me permite ficar com as duas mãos livres para trabalhar a madeira. Por mais que a posição da lixa não seja tão agradável, posso trabalhar por horas e a furadeira de bancada não aquece, não força o motor e é uma máquina muito firme, facilitando o trabalho. Eu começo a modelagem fina usando uma lixa de grão 60. Nesta etapa eu faço o alinhamento dos lados do cabo, corrijo as imperfeições e ajusto a espessura para o mais próximo do tamanho final que ele deverá ter. A lixa de grão 60 também tem um poder de desbaste alto, então esse alinhamento deve ser feito com bastante cuidado, pois é fácil passar do ponto correto. E se isso acontecer, acaba prolongando o processo com mais correções. Então é mais produtivo trabalhar com calma. Terminada a modelagem fina, eu começo o acabamento da madeira. Eu vou trocando as lixas de velcro, passando do grão 60 para a 80. Depois uso um grão 100
passo para o 220, depois para o 320 e por último usei um grão 600. Essa madeira é tão densa que somente o lixamento com as lixas mais finas já lhe garante um brilho natural, mesmo sem passar nenhum produto. Tente imaginar como eram incríveis os móveis antigos da época das grandes navegações, que eram feitos dessa madeira. Imagine o brilho e o acabamento que tinham. Deveria ser algo muito impressionante, itens da nobreza, realmente. Com o cabo modelado e lixado, é hora de começar a preparar a lâmina. Como era uma lâmina antiga, estava muito enferrujada. Então começo a fazer a remoção da ferrugem usando um disco flap de grão 40. O mais importante neste momento é fazer a fixação correta da lâmina na mesa, pois qualquer movimento errado pode causar acidentes. Por isso, sempre conferir se a lâmina está bem presa é muito importante. Feita a remoção da ferrugem, continuando a usar o disco de grão 40, ele irá remover as imperfeições causadas pelo tempo e pela corrosão. Depois dou um lixamento adicional com discos flap de grão 80 e 120, para remover os riscos e facilitar o polimento. Porém, antes de polir, eu preferi fazer a furação para o travamento do cabo na lâmina. Geralmente, o travamento do cabo é feito realizando um corte no topo do cabo e batendo uma cunha de madeira para que o topo do cabo se abra dentro do machado. Mas neste caso, eu decidi fazer diferente para evitar erros, pois é uma madeira muito rara, e fiquei preocupado de errar o corte e o cabo acabar rachando. Por isso, decidi apenas atravessar um pino de latão, da mesma maneira que é feito o travamento em cabos de faca. Após realizar a furação do aço, começo a parte do polimento. Um processo geralmente bem demorado, pois tem de ser feita toda a remoção de riscos e pequenos defeitos, até o mais próximo do espelhamento do aço. Mas por ser um lixamento a seco, as lixas de velcro nunca irão produzir um acabamento perfeito, mas ajudam bastante a agilizar o processo de acabamento e também de afiação da lâmina. Essa etapa do processo é semelhante ao que foi feito na madeira. Iniciei o lixamento em uma lixa de grão 220 e fui afinando cada vez mais, até chegar ao grão 600. Podem notar que mesmo no lixamento a seco, o aço já obteve um brilho e acabamento muito bonitos. A parte interna do machado, o olhal, obviamente estava muito enferrujada também. Mas é uma parte onde já se tornava mais complicado o lixamento, então eu lixei manualmente a parte mais grossa da ferrugem e depois apliquei este produto que mostro no vídeo. Este produto é um conversor de ferrugem. Ele cria reações químicas que quebram a oxidação do aço no local da aplicação. Depois fiz a remoção do excesso de produto e um último lixamento na parte interna do machado. Então é o momento de fazer a finalização do cabo antes da montagem. Para isso eu usei um verniz marítimo premium. O verniz irá dar a proteção e o brilho que a madeira precisa. Fiz a aplicação com um pano de algodão, sem pelos, para ter uma aplicação uniforme, sem riscos e sem detritos. Depois da secagem, fiz a pintura mais 2 vezes, sempre fazendo um suave lixamento com lixas d'água entre as camadas de pintura para garantir um acabamento ainda melhor. Depois é a vez da lâmina. Para garantir um acabamento excepcional, o lixamento é feito com lixas d'água, sempre bem umedecidas, pois isso torna a remoção dos riscos muito mais eficaz. Essa última etapa foi feita totalmente de forma manual, pois é um processo muito delicado e cuidadoso. O resultado do lixamento com água é muito diferente do lixamento a seco. Então fiz a troca das lixas, iniciando em uma 320, passando para uma lixa de grão 500. Depois passei para um grão 800 e finalizei no grão 1000. Alguns profissionais vão muito além do grão 1000 nas lixas d'água. Porém, neste caso, não achei necessário ir muito além, pois o grão 1000 já deu um espelhamento muito bonito.
Tudo depende das circunstâncias, do tempo que a pessoa tem e deseja gastar com este processo, pois é uma etapa realmente muito demorada. E quanto mais fino o grão que desejar usar, mais longo e trabalhoso será o processo. Então, isso varia em cada caso. E como última etapa do processo de lixamento e acabamento da lâmina, faço uso da roda de pano, aplicando massa de polimento na lâmina e realizando a última remoção de micro-riscos do aço, para dar um efeito espelhado muito bonito à lâmina. Faço então a montagem do machado, atravesso o pino de latão, corto o excesso do pino nas laterais e bato com um martelo para que ele se dilate no furo e no interior do machado, realizando o travamento. E ficou realmente muito firme. E é isso, amigos. Se chegaram até aqui, muito obrigado por assistirem e fazerem parte do canal. Espero que tenham gostado. Grande abraço.